Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa derrota do Barcelona para a Real Sociedad. Antes eu quero pedir se não para que se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Passar aqui a escalação hoje do Barcelona, que o Barcelona entrou em campo. O Barcelona hoje entrou em campo com Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Inigo Martínez, Alejandro Balde, Frank de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Pedri, Rafinha e Lewandowski. Eu vou falar primeiro isso porque aconteceu com 13 minutos de jogo, tá? E isso poderia ter mudado o rumo da partida. Eu vou ao longo do vídeo aqui sim reconhecer a Real Sociedad e reconhecer o que aconteceu na partida, porque eu digo isso agora e vou dizer durante o vídeo. Acho que a Real Sociedad foi o melhor adversário que o Barça enfrentou. Como assim melhor adversário que o Barcelona enfrentou na temporada? Não melhor em questão de o jogo mais difícil que se projetava, ou o jogo que o adversário era favorito, ou o adversário mais complicado historicamente de se enfrentar, ou aquele duelo que a gente estava com mais medo, mais nervoso. Não, mas de todos os adversários que a gente enfrentou, o que melhor se preparou, o que melhor se ajeitou e o que de repente em algum momento sim conseguiu segurar o Barcelona foi a Real Sociedad, tá? Mas eu preciso falar sobre um fator que de repente muda a partida. Vou ver se eu coloco aí algumas imagens de alguns grupos de WhatsApp de Barcelona que eu tenho. Cara, é inacreditável. Beleza o árbitro errar em campo. O árbitro errar em campo, ok. Para isso nós temos o VAR. O VAR existe para quê? O VAR existe para corrigir os erros do campo. Daqui a um pouco o que o homem não consegue enxergar com o seu olho, a tecnologia vai lá e enxerga ou corrige. E nem isso aconteceu, nem a tecnologia foi acionada, nem o VAR ajeitou. Como vocês devem ter visto na imagem, o Lewandowski não estava impedido. Então foi impedimento dado errado, né? Seria o primeiro gol do Barcelona com 13 minutos de jogo, 1-0, e talvez mudaria o curso da partida. O Barcelona logo conseguiria fazer 2-0, talvez o Barcelona animicamente se ajeitaria. Eu raramente falo aqui de arbitragem, às vezes tem jogos que dá polêmica, eu não falo de arbitragem aqui, porque já tem muita gente que fala, enfim, eu gosto mais de falar da partida e do que vai ser pro Barcelona. Mas eu não poderia deixar de registrar, porque eu acho que isso, sim, afeta o placar da partida e afeta talvez até o próprio Barcelona na partida, né? Então eu não falo de arbitragem aqui, mas eu não poderia não começar nesse vídeo falando sobre isso. Então um erro claríssimo de arbitragem. E a Espanha a gente sabe que tem um histórico, até essa temporada tá mais calmo, mas tem um histórico muito grande até de outras temporadas de errar contra Barcelona, pro Madrid, né? Isso é lamentável. Eu só torço para que não comece agora isso até o Barcelona sair da liderança. Tomara que isso nem aconteça do Barça sair da liderança, tá? O jogo em si, como eu falei, cara, o Barcelona hoje teve um grande desfalque, que foi o Lamine Yamal. Acho que o Fermín López ele é bom, mas ele não é para aquela função ali de ponta. O Pedro jogou pelo meio e hoje pelos lados a gente tinha Fermín López e Rafinha. Mas o Fermín López ele é um grande meia, acho que para jogar ali como meia ou junto com outro meia ali naquela função mais de volante que o Hansi Flick gosta de colocar. Só que hoje como ponta ele não conseguia terminar as jogadas, era muito bem marcado. E depois entrou o Ansu Fati, mas o Ansu Fati ainda não tá em ritmo, e daqui a um pouco uma corrida que o Ansu Fati dá no jogo a gente já tem que comemorar, porque o Ansu Fati vai ser um processo de evolução, e não é num jogo que o Barça tá perdendo de 1-0 que eu vou esperar do Ansu Fati ser a solução para esse jogo. Então o Barcelona sentiu demais hoje a ausência do Lamine Yamal, tá? Porque o Lamine Yamal ele é um cara que ele enxerga as jogadas, ele tem uma facilidade muito grande de driblar, de ir até o fim do campo, de dar aquele passe incrível, né, de trivela, enfim. Hoje o Barcelona sentiu demais. O ataque do Barça sofreu muito, porque a bola por momentos não chegava. E a Real Sociedad conseguiu, né, hoje surpreender o Barcelona. Conseguiu talvez ser a equipe que menos teve impedimentos, teve só 3 impedimentos. Hoje a Real Sociedad conseguiu se encaixar muito bem, uma equipe perigosa, atacar bem, aproveitou fragilidades e erros do Barcelona, fez o seu gol até cedo no jogo, não perdeu a oportunidade, foi efetivo e deu uns lançamentos bem perigosos que por muitas vezes na partida fez o Iñaki Peña ir quase ao meio campo para afastar. O Barça se defende bem, tá? Só que em um lance a Real Sociedad foi feliz, o Barcelona teve muita dificuldade ao longo do jogo para entrar na área, para chutar e não conseguiu empatar o placar. Realmente parece que faltava aquele
hoje as coisas não estavam indo. Não acho que você tem que fazer terra arrasada ou fim de temporada porque perdeu hoje. Hoje foi uma partida, talvez a primeira derrota de fato desse Barcelona, porque aquele jogo contra o Mônaco, o Barça jogou com um a menos, e o jogo contra o Osasuna, o Barcelona estava todo poupado. Então talvez hoje foi a primeira derrota porque o Barça só não tinha o Yamal. Então hoje foi a primeira derrota assim, de um Barça completo, de um Barça que realmente foi superado pela Real Sociedad na tática. Pelo que a gente nota nas coletivas do Hansi Flick, pelo que a gente nota do próprio Hansi Flick falar, eu tenho certeza que a indignação do Hansi Flick está muito grande. E o Hansi Flick mesmo ele já estava se indignando em alguns jogos que o Barcelona estava ganhando e tirando o pé. Não era para tirar o pé. A gente notava isso na coletiva do Hansi Flick. Eu espero que essa derrota sirva para o Barcelona conseguir melhorar. Que essa derrota de hoje sirva para o Barça conseguir melhorar, para o Barça não ser surpreendido ao longo da temporada, para o Barcelona conseguir de fato, né, entrar com os pés no chão, não deixar nenhum, não sei se foi isso, mas só por precaução, não deixar nenhum sapato alto querer vir, né? E o Barcelona vai começar a ser estudado, né? Isso é importante, o Barcelona vai começar a ser estudado e os adversários vão estudar bem o Barça e vão se projetar de formas diferentes. Acho que isso também contribuiu para a Real Sociedad, que tem um bom time hoje, né? O Cubo jogou muito bem também. Mas a Real Sociedad conseguiu segurar o Barça, conseguiu fazer uma retranca incrível, e o Barça não conseguiu furar essa retranca. Dá pra ver também que o Barça é uma engrenagem hoje que se tu tirar a peça, dá problema. Se o Barça ir no próximo jogo sem Lamine Yamal e sem Rafinha, provavelmente ou vai perder ou vai ter muito mais dificuldade. Então se o Barcelona tirar a sua espinha dorsal, o Barcelona vai acabar perdendo, vai acabar tendo dificuldades. Até porque o Barça ele é um grupo que ele não tem muito banco, né? Também. O Barcelona não tem muitas soluções vindas do banco. E o Barcelona precisa dos seus jogadores ali, precisa dos seus protagonistas ali, jogando sempre para poder dar certo. E aí é outra alerta que fica pro Barça. Não é todo jogo que o Barcelona vai ter o time completo. Hoje o Lamine Yamal não jogou porque sentiu, né, lesões no tornozelo. Inclusive não vai nem jogar na data FIFA. Então acho que é um jogo que ficam alguns alertas para a temporada. E mais uma vez eu lamento essa arbitragem. A gente torce para que lances como houveram no primeiro tempo, no começo do jogo, não aconteçam mais. Foi ruim a derrota também para a tabela, porque o Real Madrid ganhou nesse final de semana. E agora, se o Real Madrid ganhar o seu jogo atrasado, a distância seria de 3 pontos entre Barcelona e Real Madrid, que é o jogo direto. O Barcelona ainda está a 6 pontos. Daqui um pouco, até por uma questão mental, se o Real Madrid tropeça em uma das próximas e não chega a ter o jogo atrasado antes disso e não chega a diminuir a distância para 3 pontos, beleza. São 6 pontos nesse momento, com o jogo atrasado do Real Madrid. É um Barça que briga pela liderança, é um Barça que está brigando pelo título, que faz uma boa campanha, mas hoje fica uma partida de né, para abrir os olhos com algumas coisas, tá? É isso aí então, pessoal, tamo junto, e o Barça precisa se preparar porque vai enfrentar muitas equipes que vão acabar estudando o Barcelona. Para daqui a pouco o Barcelona não acabar sendo uma equipe previsível, né? Daqui a pouco se inovar pode ser uma questão aí, tá? Agora nós vamos ter parada para a data FIFA, tomara a Deus que nenhum jogador se lesione, por favor. E o Barcelona só volta dia 23, fora de casa, contra o Celta de Vigo. Depois vai ter o Brest pela Champions, é um jogo que é no Olímpico de Montjuic, dá para vencer bem no dia 26. Aí no mês, né, vai enfrentar o Las Palmas, também no Olímpico de Montjuic por La Liga. E os próximos 2 jogos de La Liga, um deles é em dezembro contra o Mallorca, são jogos que a gente olha e vê que o time do Barcelona tem condições de vencer. Tem condições de vencer. Tava olhando aqui uns dos próximos jogos, o Barça vai ter alguns jogos, depois em janeiro vai ter a Supercopa da Espanha. Quem sabe essa Supercopa da Espanha em janeiro não pode ser uma possibilidade de alavancar o Barça também animicamente, dando um título cedo da temporada, né? Não é nem meio de temporada essa questão da Supercopa da Espanha aí, tá? Mas tamo junto. Às vezes é bom algumas coisas pra gente aprender.